Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Edmilson da Q2 Management e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre planejamento de obra. Planejamento é aquela palavra que a gente está cansado de ouvir. Está cansado de ouvir do professor quando a gente faz faculdade, está cansado de ouvir em seminários, está cansado de ver a palavrinha sendo repetida na norma, enfim. É um monte de lugar que fala sobre a importância do planejamento, mas ao mesmo tempo a gente ainda, de maneira muito recorrente, tem problemas na execução das nossas obras, dos nossos empreendimentos, pela falta desse planejamento. Então, muitas vezes a falta desse planejamento vai fazer com que a obra atrase, vai fazer com que o orçamento estoure e uma série de outros problemas que a gente tem ao longo da execução de empreendimentos. Em algumas vezes isso realmente se torna algo muito grave. Então, nesse vídeo eu falo para vocês sobre PDCA, o velho e bom PDCA do planejar, executar, verificar e agir. Junto com ele eu falo dos 6 M's, ou seja, eu pego o conceito de 6 M's, que fala de matéria-prima, máquina, método, métrica, enfim, tudo que inclui os 6 M's, como apoio para você poder planejar melhor o seu empreendimento. E por fim eu falo do PQO. O velho e bom PQO, que é citado lá no PBQPH, que se tua empresa é certificada, obrigatoriamente você tem que ter, que muitas vezes a gente entende ele como um documento, mais um documento para mostrar em auditoria, mas na verdade, se a gente segui-lo de maneira correta, a gente vai ver que é um bom planejamento, um bom método de planejamento feito a partir dele. Então, eu espero que você goste do vídeo. Se você gostou também do nosso canal, segue aqui, dá like no vídeo, comenta, coloca aí seus cases sobre planejamento e também alguma dúvida que você tiver. Vai ser um prazer responder. Muito obrigado e bom vídeo. Falando em planejamento de qualidade, que é o tópico primeiro da alavanca, eu trouxe aí uma frase do Juran, que para mim resume bem algumas coisas que hoje na construção civil a gente está vivendo, né? O Juran é tido como um dos gurus da qualidade, e ele falou o seguinte, o planejamento da qualidade será claramente deficiente se o conhecimento das necessidades dos clientes for insuficiente. Os planejadores da qualidade devem aceitar a realidade de que em uma sociedade competitiva, os clientes têm a última palavra. Só avançando um pouquinho, já falando de planejamento, vou colocar a figura clássica aí do PDCA, só pegando um pouquinho que o Juran colocou para a gente, né? Ele associa a questão do alcance da qualidade, do planejamento para a qualidade, com um conhecimento íntimo do cliente. Eu sei que a gente está vivendo um processo, dos últimos 3 anos, um processo econômico no país muito complicado, onde algumas empresas não conseguiram vender, onde algumas empresas não conseguiram financiamento bancário, ou o próprio cliente que compra o empreendimento não tá conseguindo financiar. Eu sei de tudo isso. Agora, eu também entendo que muitas empresas tiveram e têm ainda dificuldade de vender, de entregar isso, inclusive, porque deixaram de conhecer o cliente como deveria. Conhecer o cliente e ofertar o melhor produto para ele começa desde a fase de viabilidade do empreendimento. E ela precisa ser garantida em cada etapa. Viabilidade, depois projeto, depois orçamento, depois, enfim, compatibilização dos projetos, etc. Na parte de execução e também na pós-entrega. Então, você ser realimentado pelo teu cliente, seja por reclamações, sugestões, críticas, ou em níveis de assistência técnica, é fundamental para você entender a cabeça do teu cliente. Entender qual o produto que ele busca. Entender onde você não pode mais errar. Onde você precisa ser pleno no atendimento. Tá? E isso não é garantido só pela FVS, pela FVM que você tem lá na obra. Elas são importantes, mas elas vão tratar da qualidade do produto. Mas se você errou na definição do produto, não tem o que fazer para ele ser vendido no final. Não adianta você ter o melhor produto no mundo se ninguém quer ele. Né? O produto ele tem que ser querido pelas pessoas e fazer todo esse processo é fundamental. Para fazer todo esse processo é fundamental, obviamente, entender bem o cliente. Quando a gente fala de PDCA, do planejamento, etc., a gente, obviamente, eu não vou ficar explanando sobre o PDCA, todos vocês têm
uma boa competência aí sobre isso, vocês já conhecem lá do planejar, executar, verificar e agir. Até aí, sem segredo. O método por trás disso não tem segredo. Agora, o ponto, e eu acho que vale a nossa reflexão, é como é que a gente está planejando? Em que níveis isso acontece? Empresas que hoje são baseadas em normas de gestão como a ISO 9001, o PBQPH, normas ambientais como a 14001, por exemplo, todas elas têm no coração da coisa o PDCA. Só que muito está se perdendo, né? Ainda você vai em empresas que já têm a certificação até há algum tempo e você vê falhas que você nitidamente vê que aquilo não é uma falha de uma melhoria que está acontecendo agora. É uma falha de uma falta de planejamento que deveria acontecer já há algum tempo. Que o cliente e os processos internos, através de indicadores e dados, já levantaram a mão falando, olha, aqui tem um problema. Só que o processo de planejamento não está conseguindo se atualizar. Lembra de um dos pontos da alavanca lá? Essa atualização do planejamento, ela é essencial. Ela é essencial para a gestão, ela é essencial para a obra, ela é essencial para tudo o que envolve a execução de empreendimento. Planejar, e aí eu vou avançar um pouco, planejar tem a ver com várias coisas. Então, falando especificamente da qualidade da obra agora, eu não posso dizer que eu estou planejando a qualidade da obra sem pensar em pelo menos 6 itens. Aqui eu adotei, eu roubei, vocês podem perceber, eu roubei o conceito 6Ms, que é usado aí em diagrama de Chikawa, que é usado em matriz de causa e efeito, esses etc. Aí, eu roubei um pouco esse conceito para a gente falar sobre planejamento. Tá? Eu não posso dizer que eu estou planejando se o meu planejamento não ter tudo isso. Então, não ter questões de materiais, que tipo de material eu vou utilizar no meu empreendimento, qual é o espaço e que tipo de estrutura eu tenho que ter para armazenar esse material, para garantir a qualidade dele até o seu uso por algum serviço da construção civil. Que tipo de equipamento eu utilizo? Às vezes a gente, obviamente, se preocupa com os equipamentos de grande porte, uma grua, um elevador, que são realmente equipamentos mais críticos, mas eu não posso esquecer que também tem uma série de outros equipamentos que são essenciais para garantir a produtividade do canteiro e garantir a qualidade, que são de valor menor, né? Mas que também tem que estar ali disponíveis, prontos para uso, para que o pessoal ali, na hora de realizar, não tenha que fazer nenhuma gambiarra. Também tem que pensar na minha mão de obra. Que tipo de pessoas e que tipo de competência eu preciso ter no meu canteiro. Às vezes a gente pensa só no numérico, né? Na situação numérica, eu preciso ter tantos colaboradores, etc. Mas que tipo de competência esse colaborador tem que ter? Lembra quando a gente falou, olha, a produtividade de um canteiro está associada à capacitação dos colaboradores. Então, eu vou, de repente, economizar e ter colaboradores que não tenham uma capacitação tão ampla, e quanto eu vou perder de produtividade com isso? Ou não, eu vou fazer uma mescla de equipe, porque eu não consigo ter, obviamente, todo mundo muito capacitado, porque provavelmente aí o meu custo fica muito alto. Mas que tipo de gente eu preciso ter dentro do meu canteiro? Em todos os níveis. E que tipo de competência essas pessoas precisam apresentar? Meio ambiente, e aí a gente tem 2 focos de meio ambiente, né? O primeiro foco é o ambiente que influencia a qualidade do nosso serviço. A gente falou de materiais lá, então, se eu estou num ambiente que naturalmente tem muita chuva, eu preciso, obviamente, planejar a minha qualidade da obra e planejar uma infraestrutura de obra a ponto de que essa quantidade de chuva não faça com que eu perca materiais. Tá? Então, não adianta, se chove muito numa região, não adianta eu ter um canteiro tudo aberto, onde todos os materiais estão expostos, porque eu vou, inevitavelmente, perder esses materiais. Mas aqui também tem uma outra relação com o meio ambiente, que é a relação de impacto. O quanto o nosso empreendimento impacta o entorno dele. O quanto ele gera de resíduo, o quanto ele gera de barulho. Barulho também é uma espécie de poluição, é um tipo de poluição. Então, entender tudo isso é fundamental para que eu não tenha nenhum problema regulamentar, né, com leis, etc, etc.
tenho que tratar das métricas, e as métricas aí em dois níveis, né? Tem aquela métrica que é o indicador, que é o resultado, que é ver se o meu empreendimento está alcançando aquilo que foi objetivo para ele, em custo, prazo, etc. Mas também tem a métrica da forma de inspecionar, dos métodos de inspeção, de amostragem, da tratativa aí de problemas. Então eu preciso estabelecer os dois. E aí você tem os métodos, que são procedimentos, instruções, normativas, que eu agrego, políticas, né, que eu agrego ao meu canteiro, que precisam ser utilizados. Tá? Veja, aqui eu passei por pontos fundamentais. Se você pegar agora de maneira mais prática o plano de qualidade da obra, o documento que é citado dentro lá do regimento normativo do PDQ-PH, se você pegar o PQO, ele passa por tudo isso. E aí vale de novo a reflexão. Em que momento que eu estou fazendo isso? Né? Quantas vezes eu já não peguei em auditorias situações em que nitidamente você percebeu que o PQO foi feito depois de começar o empreendimento. E não foi porque a empresa implantou naquela hora o sistema de gestão, que aí seria, obviamente, uma desculpa aceitável. Mas ela já estava com muito tempo. Então, se criou uma coisa do PQO ser mais um documento dentro do sistema de gestão da qualidade, por exemplo, quando, na verdade, ele é uma ferramenta de planejamento. Se você pegar o PQO, itens do PQO, com uma ou outra exceção, todos esses 6 itens que eu citei estão lá. Então, de novo, eu preciso planejar e preciso planejar na hora certa. Planejar na hora certa. Existe uma série de métodos de planejamento. Na construção civil você tem, inclusive, uma norma, que é o PDQ-PH, que cita o PQO como um plano de qualidade da obra, que é o planejamento de qualidade da obra. Então, pensar nele, pensar na evolução da sua obra e o quanto ele precisa ser atualizado para que ele sempre se antecipe aos problemas ou às necessidades da obra é fundamental. Então, pensar nos documentos dessa maneira dá uma situação muito mais prática para a tua obra e, acredito eu, muito mais efetiva também.